Queridos, nós estamos terminando, a nossa carta aos Efésios. Hoje eu termino o capítulo 5, aí sobra o capítulo 6. E a próxima série que eu vou pregar é sobre o rei Davi. Vai ser extraordinário. Nós vamos refletir nas cartas de 1º e 2º Samuel, mas focando a vida do rei Davi, porque temos muitas lições a retirar ali. Hoje, os versos que eu vou meditar são os versos 15 a 21 do capítulo 5, e a segunda parte da mensagem que eu falei sobre o andar dos filhos da luz. Eu quero ler com vocês os versos 15 a 21 e ir diretamente para a mensagem. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nessa segunda parte da mensagem, cujo tema é o andar dos filhos da luz, eu quero lembrá-los que na primeira mensagem o apóstolo Paulo deixa claro que aquele povo sem Deus, que estava completamente imerso numa cultura pagã e numa cultura, portanto, contrária à vontade de Deus, Paulo então diz como os cristãos novos convertidos da cidade de Éfeso deveriam andar, como filhos da luz e não mais filhos das trevas. Nestes versos ele vai continuar falando sobre o tema, só que a ênfase que ele vai dar agora é o tema central da minha mensagem hoje, que o andar dos filhos da luz é o andar com sabedoria. Em outras palavras, nós os crentes não devemos andar de maneira fortuita, não devemos andar sendo levados pelos ventos, não só de doutrinas, como da própria cultura. Nós devemos ter um andar intencional, um andar segundo a sabedoria que Deus nos dá nas suas escrituras. O versículo 15 começa dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Em todos esses versos sobre os quais eu vou meditar, a ênfase de Paulo é sobre o andar com sabedoria. Então hoje eu quero falar de maneira muito prática para vocês como é que é um andar com sabedoria. Andar este que todos os filhos da luz deveriam ter. Em primeiro lugar, é o andar com prudência. Andar com sabedoria, o versículo 15 diz, é andar com prudência. E o versículo 15 diz: vede prudentemente, diga prudentemente, como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aqui ele usa dois modos de andar diametralmente opostos: os sábios e os nécios, os prudentes e os nécios. E a primeira palavra que eu quero trazer aqui, na verdade, é um advérbio, de afirmação, é prudentemente. No grego é akribos, diga akribos. Esta palavra significa de maneira acurada, exata, de forma diligente. Ou seja, todas as traduções mostram que o andar dos filhos da luz deve ser um andar intencional. E para tornar o entendimento deste vocábulo mais fácil para vocês, eu quero pegar o antônimo, o contrário. Por exemplo, se o termo significa andar com acuracidade, precisão, o que é o contrário disso? Desleixo, imprecisão. A tradução também é exatamente. Akribos significa exatamente. Qual
é o contrário a andar de maneira exata, em cima da linha, é inexatamente. Então, o andar prudente dos filhos da luz é o andar em que eu penso no que eu faço. Penso no que eu falo, penso no que eu ando, nas decisões que eu tomo. É um andar intencional. Ou seja, essa coisa de viva a vida louca, para o crente não existe. Essa coisa que deixa a vida me levar, não. Isso aí pode ser para os nécios, para os ímpios, não para os crentes. Os crentes não são conduzidos por ventos. Eles andam com intenção, decidem com intenção, fazem todos os seus prognósticos, a sua vida em cima da palavra de Deus, com acuracidade. Já os nécios, que Paulo apresenta aqui, a palavra grega é asofós. Esse prefixo a é um prefixo de negação. O que é um ateu? É uma pessoa que não crê em Deus. A palavra theos é Deus. Ateos é uma pessoa que crê que não existe Deus. Sofia é sabedoria. Asofós é o indivíduo contrário ao sábio. É o louco, é o nécio. Então, andar com sabedoria, primeiro significa andar de maneira acurada, decidida, intencional, sabendo que tudo que você faz na vida tem consequências. Amém ou não? Então, gente, você nasceu de novo, você é de Jesus, não viva de maneira inconsequente. Planeje, ore a Deus, busque a Deus. Se você estiver andando em cima da palavra, até quando você sair da palavra, Deus vai te trazer de volta para ela. Amém ou não? Então, andar com sabedoria, diga, andar com sabedoria, significa andar de acordo com a palavra de Deus. Diga com prudência, o versículo 15 fala. Ok? Em segundo lugar, o texto diz que andar com sabedoria é remir o tempo. Quantos aqui já ouviram falar sobre remir o tempo? Versículo 16 diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus. Ou seja, nós vivemos dentro de uma cultura e nós vivemos dentro de uma dimensão temporal. Sim ou não? Quantos aqui acham que o tempo é importante? Até os ímpios acham que o tempo é importante. Olha os ditados que a gente vê por aí. O tempo voa. O tempo não volta atrás. Curta a vida antes que o tempo encurte. Decameron, lá no início do milênio, do primeiro milênio, dizia: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Todo mundo já percebeu que o tempo é algo importante, valioso, porque ele não volta atrás. As oportunidades que você teve, você não terá mais. Deus pode te dar outras, mas aquela oportunidade, aquele momento, quando ele passa, ele não volta mais. É por isso que Paulo está dizendo que o indivíduo sábio, ele deve remir o tempo. Mas essa é uma palavra que a grande maioria não faz ideia do que significa. O que é remir o tempo? Vamos lá. Quero ver os meus queridos discípulos. O que significa isso? Aproveitar, você pegou o sentido, mas não o sentido da palavra bíblica. Essa palavra no grego é ex-agorazo. Agora era um mercado público. E ex é para fora. Daí a palavra agorazo, quando é verbo, ela significa comprar no mercado público. Essa é a palavra para redenção. Você já ouviu falar que a redenção é você ir no mercado público, comprar um escravo e o libertar? Quantos já ouviram falar? A palavra é usada aqui também, em relação ao tempo. Então, quando Paulo fala sobre remir o tempo, ele tem algumas ideias. Como é que você pode redimir o tempo? A palavra aqui significa, em primeiro lugar, comprar o tempo como algo muito valioso.
O indivíduo que ia lá comprar um escravo para libertá-lo, para redimi-lo, ele pagava um preço importante. Lá na ágora, lá na praça pública. E aí ele levava esse indivíduo e o libertava. Redimir não é comprar para si, simplesmente para ele ficar escravo. Redimir é comprar para libertar. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos redimiu, significa que com o seu sangue Ele nos comprou e aí Ele nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é redenção. Agora, isso não diz respeito somente à salvação, diz respeito ao tempo. Isso significa que nós devemos olhar para o tempo de maneira valiosa, algo precioso para nós. Porque tem gente que vive lá a vida louca e vai empurrando com a barriga, fazendo coisas erradas, achando que não vai ter consequências, e depois vem as consequências e acha que Deus não ama. Diga para a pessoa do teu lado: o tempo é muito valioso. Você deve utilizá-lo como um bem precioso que Deus nos deu. Ele custa caro, porque ele não volta atrás. Essa é o primeiro entendimento da palavra remir o tempo. Mas também significa libertar do poder do outro. É isso que é redenção. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, quando Ele nos arranca das mãos do diabo, Ele traz para o reino de Deus. Amém ou não? Agora, o que significa que o tempo pode ser comprado e libertar o tempo das mãos do outro, do diabo? Antes, quando você não tinha Jesus, o seu tempo era usado para quê? Para glorificar o diabo. O seu tempo era usado para fazer ou cumprir o propósito de Satanás. Mas agora, os filhos da luz, Deus dá poder que você redima o tempo, que você o livre do poder do diabo. E eu quero declarar na sua vida, que se você é de Jesus, se você está crescendo na leitura e no conhecimento da palavra, o teu tempo não será usado para a glória do diabo, mas será usado para a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Amém ou não? Você pode dar um glória a Deus? Dê um glória a Deus aí, irmão. Satanás quer que nós usemos o tempo que Deus nos deu de maneira irresponsável. Mas o andar sábio dos filhos da luz faz com que nós usemos o tempo de maneira sábia para glorificar Deus. De maneira prática. Quando você acorda, use deste tempo precioso antes de qualquer coisa, entregando o seu dia para Deus. Tem um tempo de leitura da Bíblia de manhã. Quando você acordar, muitas vezes de madrugada, não fique reclamando, tentando brigar com o sono. Aproveite o tempo para orar, para buscar ao Senhor, para ler a Bíblia. Todos os dias eu oro: Senhor, hoje eu quero ser instrumento da Tua glória. Me ajuda a vencer as minhas próprias batalhas, as minhas lutas. Mas eu estou o tempo inteiro buscando ao Senhor, para ter vitória sobre as áreas da minha vida onde Satanás ganhou algum controle. É assim que o andar dos sábios, dos filhos da luz deve ser, sabendo que o tempo é precioso. Diga: o tempo é precioso. Há pessoas sábias que discernem quando estão diante de uma oportunidade, e há outras que deixam passar a oportunidade, porque estão dominados pelos sentimentos, pelas emoções, com uma visão tacanha, obtusa. Satanás diz, a Bíblia diz, que Satanás vem para escurecer os olhos. A Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o homem sem Deus, ele está cego, ele está olhando sempre para a coisa errada. Mas o filho da luz, este não, ele vai consagrar o seu tempo, vai redimir o tempo
e vai enxergar as oportunidades que Deus tem para ele, para avançar, para progredir, para glorificar a Deus. Amém ou não? Então, o andar dos filhos da luz é o andar em que ele redime o tempo. O terceiro aspecto aqui é que o andar com sabedoria é fruto da compreensão da vontade de Deus. Versículo 17 diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O texto é claro. Vejam que Paulo, ele usa de um instrumento que é a dialética, que é trazer para você uma síntese, através do confronto entre dois opostos. Então o que ele está dizendo? Olha, não ande como insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. Ou seja, o contrário da insensatez é o discernimento da vontade de Deus. Amém ou não? Diga assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, a vontade que não é de Deus, ela é má, ela é cheia de defeitos e não é agradável. A Bíblia diz que há caminhos do homem que parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Pode ser que você até ande um tempo numa vontade contrária à vontade de Deus e se dê bem, acho que é legal, mas o final é ruína, é destruição. Então, o andar dos filhos da luz com sabedoria é o andar de quem procura conhecer a vontade de Deus, não é? Deixa eu dizer algo importante para vocês. O texto diz que o andar dos insensatos é o andar de quem não compreende a vontade de Deus. E eu quero falar um pouco da vontade aqui. Eu estava nos Estados Unidos, eu vi o pastor Zé Luiz pregar e ele falou sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Vocês lembram disso? Quais são os atributos incomunicáveis? Onipotência, onipresença, onisciência. Nós nunca seremos assim, nem quando estivermos nos céus. Mas Deus comunicou alguns dos seus atributos, que são os comunicáveis. E a vontade é um deles. Você tem vontade porque Deus te comunicou este atributo. Agora, a sua vontade é muito importante. Por quê? Provérbios 16, 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Entenda uma coisa: a maioria das pessoas, e eu digo maioria mesmo, vive por conta das suas vontades. Sim ou não? Eu comecei a engordar e fiquei obeso. Por quê? Porque eu decidi me entregar ao prazer da gula. Quem não gosta de picanha? Quem não gosta de leite condensado? Eu contava para vocês e dava risada das vezes que eu de noite saí para pegar leite condensado. Eu dava até nome: submarino, 2 bananas num prato fundo e cobre com leite condensado. E aí vem aquele pico, né, de glicose, que você fica bem. Quando baixa, aí você fica mal, aí vem a culpa. A consequência é que eu consegui estragar um corpo que era atlético. Eu era magro, fui um jovem magro, uma criança magra, e eu virei um adulto gordo. Não estou fazendo bullying, tá? Porque eu tenho lugar de fala. Eu posso falar de gordo, eu sou gordo. Mas não tem essa coisa de dizer: eu sou gordo porque meu metabolismo. Não, você é gordo porque come mais do que deve. E eu já fiz de tudo, eu já falei com vários médicos, já fiz em todos, e até o pessoal no meio da igreja, quando eu vou num endocrinologista, a turma já fala: vamos ver quanto tempo dura. Até que um momento eu falei para Deus: Deus, eu só tenho 2 escolhas: ou eu vou fazer uma bariátrica, ou eu vou escolher dominar essa gula. E Deus falou comigo: você vai dominar a sua gula, porque eu vou te ajudar.
Queridos, eu comecei no dia 29 de janeiro, um regime onde eu faço o jejum intermitente. Me desculpem de estar falando isso toda hora, mas é a minha área. E eu estou pregando aqui, vocês vão ouvir. Eu já perdi 11 quilos. Glória a Deus. E o meu objetivo não é perder 20, 30 quilos de uma vez e voltar. Não, é mudar de vida. É vencer a área que me esbofeteava todos os dias. Então, eu faço jejuns, eu fico 24 horas sem comer. E sabe de uma coisa? Quando você mata a sua carne, você perde fome. Sabe qual era o horário que eu mais comia? De noite, de madrugada. Hoje, depois das 5:30, não entra nada no meu estômago a não ser água. Cortei completamente açúcar, farinha branca, não como nada que tem glúten. E estou ótimo. Tenho até que controlar, porque eu não quero perder mais do que 3 quilos por mês. Mas até o final do ano eu bato 100 quilos. E depois vou para os 90. Eu estou, mas eu pedi ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Porque sozinho eu não consigo. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você discerne o teu inimigo, você tem que fazer a escolha. Porque eu não quero que os irmãos que fizeram bariátrica se sintam acusados de forma alguma, gente. Eu jamais vou acusar alguém de nada. Só que muita gente que faz bariátrica sai da comida e vai para a bebida, vai para as drogas, entra em outras compulsões. E eu falei, se eu não vencer esse demônio na minha vida, através da ajuda do Senhor e com uma decisão, eu nunca vou vencer. Então eu quero dizer para você, a Bíblia diz, há caminho que parece direito, mas afinal são caminhos de morte. Faça a escolha de andar segundo a vontade de Deus, porque Deus vai te ajudar. E quem anda com sabedoria, compreende a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala, procurem compreender a vontade de Deus. Você não vai compreender a vontade de Deus por osmose. Não, é lendo a Bíblia, é orando, é deixando o Espírito Santo falar com você. E quando Ele falar, você decida obedecer. É intencional. O sábio compreende a vontade de Deus. E Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente pode ser remodelada pela palavra de Deus. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, mas você tem que compreendê-la. Então andar com sabedoria é você entender que Deus quer o melhor para você. Vai pagar o preço, porque os demônios, eu brincava, dizia assim, não deve ter um demônio no meu estômago. Porque chega uma hora que eu tenho uma vontade louca de comer um carboidrato. Chocolate, leite condensado, irmãos, deve ter sido do demônio que inventou. Porque não é possível. Estou brincando, hein? Só estou brincando. Hoje em dia você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Mas as escolhas de quem compreende a vontade de Deus são escolhas que levam a uma vida sem culpa. Hoje, quando eu subo numa balança, depois de um jejum de 24 horas, eu vejo 1 quilo caindo, eu disse, mais 1 quilo em direção à minha meta. E vem aquela alegria, aquela satisfação. Gente, eu durmo, eu não tenho refluxo, nunca mais tomei remédio para o estômago. Acabou o problema. O problema não era o estômago, o problema era o tanto de comida que ele não estava preparado para receber. Em terceiro lugar, compreender a vontade de Deus é uma escolha intencional. Procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. A procura demonstra alguém interessado. A procura significa que você ainda não encontrou. E eu reconheço que eu não tenho todas as respostas. Você tem todas as respostas? Não, né? Mas você está procurando pela vontade de Deus? Querido, quando você descobre a vontade de Deus,
É tão maravilhoso, porque quando você descobre a vontade dele, você descobre que o que ele deseja para você é o melhor. É a escolha de quem te ama, de que tem um futuro extraordinário para a tua vida. E você não abre mão porque alguém está te pressionando, ou porque você está com medo do inferno. Você abre mão porque você descobre um Pai amoroso, extraordinário, que planejou o melhor para os seus filhos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas somente os sábios procuram conhecer a vontade de Deus. E a quarta reflexão é que andar com sabedoria é o resultado do enchimento do Espírito Santo. Isso é lindo, gente. Porque não basta você lutar contra as suas guerras pela sua força. Você não vai conseguir vencer Satanás e os demônios, e as suas fraquezas, e as suas inclinações, e as suas tentações, e o seu temperamento sozinho. Você só vai vencer com a ajuda do Espírito Santo. Então, o andar com sabedoria é resultado de alguém que se enche do Espírito. E o versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De novo, o Espírito Santo usou Paulo de uma forma extraordinária. De novo ele está usando a dialética. De dois elementos que podem dominar a sua vida. O meu álcool. Quem aqui já encheu a cara? Vou fazer uma pergunta. Dona Pina, a senhora já tomou um porre? Não, né? Dona Pina acho que é a pessoa mais próxima da santidade de Deus que eu já conheço. Jamais Dona Pina vai tomar porre. Mas eu tomei muitos. Muitos. Eu passei minha juventude tomando porre. E eu sou paroleiro, né? Sabe aquela pessoa que fala ou que pensa? Imagina eu com a cara cheia. Gente, o álcool, ele domina você. Quando você enche a cara, você fala tudo o que você pensa. E depois fica com aquela cara de tacho, né? Arrependido. O álcool domina a sua vida. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, não fique com a cara cheia. Não seja dominado pelo álcool. Por quê? Porque o povo daquela época enchia a cara e ia para os bacanais, ia para todas aquelas coisas que a sociedade greco-romana permitia. E os crentes de Éfeso se converteram naquele contexto. Ele diz, olha, ao invés de vocês serem dominados pelo álcool, sejam dominados pelo Espírito Santo. Como é que você enche a cara? Tomando muito álcool. Como é que você se enche do Espírito? Se enchendo diariamente, de maneira decisiva, de maneira intencional. E aí ele vai mostrar para vocês como é que você pode fazer para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o enchimento do Espírito Santo é o resultado de uma busca. Quantos aqui buscam o Espírito Santo? Tem gente que nem fala com o Espírito Santo. Acha que o Espírito Santo é uma força, é um vento. Eu falo, Espírito Santo, o Senhor está aqui, me ajuda. Me ajuda a jejuar mais uma hora. Me ajuda a dominar meu temperamento, porque às vezes eu tenho vontade de matar os outros. Antes, a Lília brincava. Aliás, o pessoal daqui na igreja, quando eu chegava meio nervoso, ele falava, está fazendo regime. Vamos dar uma comida para ele. Chegava na salinha dos pastores, o Rubem trazia bolho de fubá com um cafezinho. Aí eles conseguem qualquer coisa de mim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora eu estou paz e amor, irmãos. Mesmo no jejum e na água. Porque Deus é fiel. O Espírito Santo pode te dominar. A Lília falou, nossa, nós viajamos para os Estados Unidos, você fez jejum o tempo inteiro, emagreceu 4 quilos, você não ficou nem um pouco irritado. Eu falei, eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é capaz de fazer coisas na tua vida que você não pode fazer pela tua carne. Então, busque o Espírito Santo. Ouça a palavra, ouça um louvor.
Hoje, no momento da adoração aqui, eu já me enchi. Quando começou a exaltar Jesus, eu já comecei a chorar. Eu falei, Jesus, é tudo por sua causa. E eu quero profetizar, você vai vencer as suas áreas de dificuldade e vai ser cheio do Espírito Santo, porque Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito, para a glória de Deus nesse tempo e nessa geração. Aplauda, Senhor, glorifique o Deus Todo-Poderoso. Faça a escolha. Segunda coisa que é importante dizer, o enchimento do Espírito é resultado de uma escolha. O texto deixa claro, deixe a embriaguez. Aqui você pode substituir embriaguez, porque tem muita gente que não bebe, mas tem outras coisas que te dominam. A tua carne, o pecado, o seu temperamento, qualquer área da tua vida que te domine, escolha deixar, e escolha se encher do Espírito Santo. Paulo também diz, ele nos dá dicas preciosas de como nos enchemos do Espírito. Ele diz, cultivando o espírito de adoração. Efésios 5,19 diz, no 18 ele diz, enchei-vos do Espírito, e não vos encheis com embriaguez do vinho, no qual há ira de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí no 19 ele diz, ele explica como é que você faz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quantos de vocês já entraram aqui alguma vez da vida triste, abatido, irritado, e no momento da adoração você foi completamente liberto? Porque Deus habita no meio dos louvores. Diga, Deus habita no meio dos louvores. E quando você adora a Deus, Ele habita no teu espírito, e o teu espírito fica livre de tudo aquilo que te afasta dEle, e te enche de alegria, de esperança e de liberdade. Os salmos foram compostos, na sua maioria, para serem cantados no templo. Eles são textos inspirados por Deus para adoração. Então, cultive o hábito de cantar, de ouvir. Antes de dormir, irmãos, eu ligo a televisão e fico ouvindo hinos de adoração. Eu sou embalado muitas vezes pela voz de pessoas que estão adorando, entronizando ao Senhor. Desde a minha infância, quando era um menino brigão, minha mãe ouvia os xingamentos lá fora. Eu estava lá fora mandando a quinta geração dos meus inimigos, o quinto dos infernos. Ela falava, Lamartine, vem cá. Quando eu entrava, ela falava, toca para a mamãe aqui essa música. E aquele menino bravo ficava doce. Se a música tem esse poder, imagine a música que adora a Deus. Por isso, você que é um adorador, nunca cultive o espírito de crítica, de fofoca. Você recebeu um dom de Deus para ser um adorador e para ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Davi, quando tocava a harpa, expulsava os demônios de Saul. Então vamos adorar, cantando a Deus, amém? Porque Ele vive, posso crer no ar. Olha a presença do Senhor. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vez, você crê nisso? Está nas mãos do meu Jesus. Oh, glorifica a Deus, aplauda ao Senhor. Mas Paulo também diz que nós nos enchemos do Espírito, cultivando o espírito de gratidão. Versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O agradecido é feliz. Você já viu alguém receber uma bênção muito grande e dizer, que droga!
Fui promovido. Você já recebeu alguma bênção que você fala, isso é muito além do que eu mereci? Isso é graça. E graça é o vocábulo que gerou o outro vocábulo chamado agradecido. Quando você agradece a Deus, você se enche do Espírito. O agradecido expressa a graça de Deus, ele tem esperança, ele é instrumento de cura, ele dá lugar ao Espírito Santo. Em contrapartida, o ingrato é amargurado, o ingrato é ressentido, o ingrato não tem esperança e nunca está cheio do Espírito, porque quanto mais do Espírito de Deus você tem, mais consciência você terá de que o que Ele te deu é muito superior ao que você merece. Mas pastor, eu estou no meio de uma grande dificuldade da minha vida, uma luta tremenda, mas a Bíblia diz, o homem cheio do Espírito vai dizer, porque as aflições do tempo de presente não hão de se comparar com as glórias do porvir. Amém? Quantos aqui creem que Deus tem algo extraordinário preparado para a tua vida? Então dá glória a Deus, agradeça ao Senhor. Agradeço, meu Senhor. Olha que lindo o coro de Deus. Agradeço, meu Senhor. Adore ao Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Cultive um espírito de gratidão. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor e agradeça a elas. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Como pai, eu amei a minha filha mais do que tudo na minha vida, mas eu sei que eu tive um monte de erros. Mas ela pode ter duas atitudes: ou ficar olhando para os meus erros, olhar para aquilo que eu fiz por amor. Olhe para Deus assim, agradeça a Deus. Agradeça aos seus amigos, às pessoas que estão ao seu redor, porque o indivíduo amargurado, ele está pronto, basta um gatilho para ele expressar toda a sua amargura. Mas o indivíduo agradecido, ele é cheio do Espírito. Quanto mais gratidão você expressa a Deus, mais o Espírito Santo vai tomar o controle da tua vida. E por último lugar, você se enche do Espírito cultivando o espírito de submissão. Efésios 5:21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Gente, isso é um paradoxo na visão do mundo. Na visão do mundo, quem se dá bem é o mais forte, a lei do mais forte, não é isso? Sempre foi assim, é o que grita mais alto, é o que é mais forte fisicamente. Mas a Bíblia não diz assim. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, eu casei com a Lília, e no primeiro ano a gente estava disputando poder. Mas quando ela resolveu agir com mansidão comigo, ela me ganhou para o resto da vida. Eu sou a melhor pessoa, a melhor versão de mim, sabe para quem é? Para a Lília. Porque ela sabe como lidar comigo. Às vezes eu falo, estou nervoso, falo alguma coisa, e ela fala, tá bom, tá bom. Não dá 10 minutos, eu falo, tá bom, Lília, vamos fazer do jeito que você quer. Mas não é que ela me manipule, ela me ama. E quando eu lembro como ela é maravilhosa, eu fico muito mais feliz em agradar a ela do que a mim.
Deus é assim com a gente. Deus poderia destruir a minha vida, acabar com a minha vida, sim. Mas mesmo quando eu estou andando em rebeldia, Ele me espera. E o Espírito Santo vem e fala: não é por aí, filho. E logo Ele me recebe, dizendo: Pai, me perdoe, eu sei que eu errei. Então, quando a Bíblia diz que você deve se submeter uns aos outros, significa que no reino de Deus não tem um que manda mais e o que manda menos. No reino de Deus, eu submeto a minha vontade ao meu amigo, às pessoas que estão ao meu redor, mesmo quando a minha posição seja de autoridade. Eu sou líder dessa igreja, mas muitas vezes os meus pastores foram instrumentos de Deus para que eu não errasse. Eles me falaram: vamos fazer desse jeito que é melhor? E aí eu disse: é verdade, vamos fazer assim. Por que vocês acham que no mundo as pessoas destroem os relacionamentos? Porque elas estão buscando uma relação de dominação e de opressão. Quando você ganha algo na força, alguém perdeu. Quem perde fica ressentido. Mas quando você submete o teu coração, você soma, e Deus age através da unidade. Meu irmão, eu preciso de ti. Conhece esse cântico? Meu irmão, eu preciso de ti. Não conhece? Ele não é velho na igreja. Pois Deus colocou em ti graça para mim. Meu irmão, eu preciso de ti. Quantos querem viver uma vida cheia do Espírito? Aleluia. Feche os seus olhos agora. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer controlar o teu coração. Ele quer controlar as suas decisões. Ele quer te falar o quanto Ele te ama e o propósito lindo, extraordinário que Ele tem para a tua vida. Mas primeiro, você tem que se render a Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje cansado, abatido, já quebrou muita cara. Talvez até esteja sem esperança, achando que Deus não se importa com você. Mas hoje, Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer te comprar, te redimir, porque você é muito importante. Mas tudo começa com uma decisão sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Só você pode entregar a sua vida, o seu tempo, o seu destino para Jesus. Mas o que Ele mais quer mesmo é o teu coração. Então, se você hoje entrou aqui e quer se render a Jesus, dizer: eu quero me entregar a Ti, eu quero que Tu sejas o meu timoneiro, o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Eu quero orar por você que está na internet e por você que está aqui hoje. Há alguém que queira fazer essa entrega do seu coração a Jesus? Quer entregar os seus medos, as suas ansiedades, os seus pecados? Levante a sua mão, eu vou orar por você nesse momento. E a Bíblia diz que quando nós invocamos ao Senhor, você é salvo. Levante a mão bem alta. Graças a Deus por essa vida aqui. Há mais alguém? Há mais alguém? Fica com a mão levantada. Há mais alguém? Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essa vida. Eu vou chamar você para vir aqui à frente. Eu vou fazer essa oração juntamente com você. Saia do seu lugar. Vem aqui, querido. Hoje é dia de salvação. Aplauda o Senhor. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pode vir. Você que está perto dessa pessoa, ajude até chegar aqui. Fique voltado para mim, vocês que estão chegando. Pode chegar aqui.
Talvez você esteja pensando: eu tenho vontade de ir, mas eu tenho vergonha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fiquem aqui, por favor, voltados aqui para mim, para eu olhar ali para frente assim, ó. Voltados para cá. Pode chegar, mais vida chegando, pode vir. Hoje é dia de salvação. Aplauda o Senhor, porque é uma guerra espiritual. Por que eu estou chamando vocês aqui? Porque a decisão com Deus tem que ser uma decisão que você toma. Tem muita gente que vem é tocado pelo Espírito, mas na hora de tomar a decisão tem vergonha de se expor publicamente. Mas quando você se expõe publicamente, Jesus disse: aqueles que não se envergonham do meu nome, eu não me envergonharei quando eles estiverem na presença dos anjos do meu Pai. Então parabéns por essa entrega. Hoje vai começar uma nova vida. Orem comigo, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu destino, os meus pecados, os meus medos, tudo nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver segundo a tua vontade, porque eu creio que assim eu serei mais do que vitorioso. Obrigado por morrer na cruz no meu lugar. E obrigado por me aceitar como seu filho. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus. Amém. Queridos, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nesse momento, o nome de vocês, não o nome que vocês têm aqui, mas o nome que vocês terão lá, foi escrito no livro da vida. Você está entendendo o que é isso? Foi o Senhor quem disse: e de modo algum eu apagarei o seu nome no livro da vida. Eu me lembro quando eu fiz essa decisão no dia 27 de fevereiro de 1981. Eu também estava assim: o que mudou na minha vida? Era só uma semente de fé no meu coração. Mas Deus mudou a minha vida por inteiro. E vai fazer com vocês. A coisa que eu mais amo fazer na minha vida é falar da salvação de Cristo. Porque Ele vai fazer, eu pela fé eu já vejo Deus fazendo um rebuliço na vida de vocês. Você crê? Então diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos aqui. É desse lado aqui? Por favor, vocês vão receber mais uma oração. Parabéns, viu, por essa decisão maravilhosa. Aplauda o Senhor. Jesus foi glorificado. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, humildes, Senhor, para dizer obrigado pela tua paciência, pela tua graça sem fim, por Jesus, o Salvador, por termos sido comprado por um preço de sangue, pelos teus propósitos, pelos seus planos que não vão ser frustrados. Senhor, nós estamos diante do teu altar porque reconhecemos a necessidade da tua ajuda. Ilumina os nossos olhos, arranca a venda, faze-nos compreender a tua vontade e experimentá-la, para que ela seja boa, perfeita e agradável. Senhor, levanta uma igreja que te ama, que te adora, uma igreja que anda na luz, como filhos do Senhor Todo-Poderoso. Oh Deus, restaura as famílias,
Marido e mulher que brigam, que digladiam, Senhor, restaura os relacionamentos entre filhos e pais. Restaura, Senhor, o coração daqueles que estão feridos, amargurados, aqueles que estão desesperançosos. Senhor, traz a graça, agracia-nos, ó Deus, com o teu favor. Restaura os relacionamentos, que haja perdão no meio do teu povo, porque muito mais perdoados fomos pelo Senhor do que nós podemos perdoar. E Pai, que a tua palavra voe pelos 4 cantos da terra, que ela cure, Senhor, todos aqueles que estão de longe também, porque tu és o Deus de longe e de perto, e agora o Senhor está alcançando até mesmo os filhos, os parentes, os amigos daqueles que aqui estão em oração, ó Pai. O Senhor pode operar à distância, como fez, ó Deus, como curou aquele homem, aquele servo do centurião. Senhor, levanta uma igreja que te adora, que anda na verdade, que discerne a tua palavra. Senhor, empodera-nos, enche-nos do teu Espírito, para vivermos nesse mundo como verdadeiros luzeiros, ó Pai, como farol. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe.